gente vai focar bastante na parte de fazer as tarefas, né? Como fazer as atividades, mas também vamos discutir sobre a nossa vida, sobre tecnologia na história da humanidade, no nosso presente, e às vezes até um pouco sobre o futuro, né? Quando chegar na parte robótica, a gente fala bastante do futuro. Então, tá aqui os dois e-mails, né? E esse segundo e-mail eu peço para usar para quando for uma coisa mais urgente, porque ele é ligado ao meu celular, né? Então, quando você manda a mensagem, chega a mensagem para mim no celular na mesma hora, tá? E o segundo é o que é ligado ao Classroom, que é quando você vai mandar lição e eu vou mandar de volta alguma coisa, falando, olha, você fez assim, fez assado, gostei, não gostei, o que dá para melhorar, o que eu achei legal no seu trabalho, tá? Sempre que eu dou aula, eu gosto, quando eu não esqueço, de colocar uma homenagem, tá? E hoje eu vou começar homenageando Gaia. Gaia é a deusa que representa a Terra. Apesar de que os deuses gregos e romanos, eles eram multi-representativos, né? Nunca ele representava uma coisa só, assim. Apesar de ter um monte, né? Gaia foi a mãe dos 12 titãs, que para quem já assistiu Cavaleiros do Zodíaco, influenciou lá as ideias das casas e tal. Cavaleiros, no fundo, ele sincretiza, né? Ele mistura várias religiões, tá? Essa aqui não é uma foto da Gaia, né? Lógico que não existe foto de uma deusa, muito menos nenhuma representação artística, uma escultura, nada disso. É a versão moderna da Gaia. Principalmente na Ásia, eles têm a mania de representar entidades como um Chan. E aí eles criaram essa Earth Chan. Alguém já tinha visto a Earth Chan? Não? Não tem tanto essa cultura? Então eles representam a Terra como se fosse uma menina com cabelo azul, né? Porque a Terra lá ela é cheia de mar, né? Muitas vezes com a camisa da NASA. Eu gostei muito dessa figura porque é como se a Terra tivesse um pouco doente, né? Ela está recebendo uma transfusão no braço e com uma crise existencial, né? Tipo, será que eu tenho um formato que não é bem o formato que eu sou, né? Também gostaria de homenagear a natureza. Essa é uma aula que a gente vai falar muito sobre ela, vai parecer uma aula de ecologia, mas não é, tá? Mas a ecologia ela é uma coisa muito importante, então a gente vai tratar bastante sobre ela hoje. Então a homenagem fica para ela, né? Eu coloquei essa figura porque é muito legal essas raízes aéreas num lugar que não é pantanoso, né? E é um tipo de adaptação para o local onde essa espécie vive, por causa do clima que tem lá. E mais um desenho, também das antigas, que influenciou outros desenhos japoneses, o porco-rosto. Ele é um aviador que tem forma de porco, né? Aí hoje eu resolvi colocar um cosplay mais bonito em vez de um bem zoado. Para mostrar um exemplo bem claro do que a gente discutiu aula passada e ficar bem claro as diferenças, a gente vai falar sobre um exemplo prático. Assim fica claro o que é ciência, o que é tecnologia, o que as áreas ligadas à ciência têm a ver. Alguém falou alguma coisa ali, deixa eu ver. Professor, você falando da natureza, eu lembrei dos sapos que sempre fica na casa da minha tia. Isso é muito legal, Alana, você colocou aí, porque uma das coisas que a gente vai falar na aula de hoje, já adiantando, é que a gente está um pouco distante da natureza de viver na cidade. E uma das coisas que a gente vai falar, eu vou explicar por quê, é que a gente tem que se aproximar, né? Eu conheço gente que tem pânico de sapos. Toda hora da noite, todo dia de noite, eles vão lá com um bichinho. Eles ficam ali. Sim, é muito legal, né? Porque é parte da vida deles ali. Eles dependem da chuva, aí eles se reproduzem, e aí os insetos se reproduzem também, e aí eles saem para comer os bichinhos. É muito legal isso que você falou. Você vai ver que a gente vai chegar no ponto da aula e vai falar exatamente disso. Tá? O primeiro exemplo dessa aula é assim.
para a gente entender como tem um problema prático, o que é ciência nesse problema, o que é tecnologia, quem são as pessoas que trabalham na área de um problema desse, fica um pouco mais claro, um pouco mais ilustrado a diferença entre eles, tá? O problema é o seguinte, tá? O problema é usar nitrogênio líquido. Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente lê no jornal, vê todo mundo falando, a primeira vacina que saiu exigia temperaturas muito baixas, abaixo de 50 graus negativos. Então, uma das ideias seria usar o nitrogênio líquido para fazer. Professor, você desligou o microfone. Microfone. Professor, você desligou o microfone aí. Ele desligou. Talvez seja essa extensão. Depois eu vou tentar testar certinho, tá? A gente colocou uma extensãozinha aqui. Estão ouvindo agora, né? Vamos lá. Volta para o chat. E volta para a apresentação. Então vamos falar alguma coisa sobre o nitrogênio líquido, tá? O nitrogênio líquido, ele começa a evaporar numa temperatura muito baixa. Muito mais baixa do que precisa para a vacina, né? Menos 196 graus, que é o equivalente a 77 Kelvin. Essa aqui é a notação científica. Essas duas temperaturas são parecidas, tá? Pode a tela? Ah, desculpa, ele para, né? Obrigado, viu? Vamos ver se ela está apresentando. Está apresentando agora? Maravilha. Sim. Então, essa temperatura em Kelvin, depois vão aprender a converter uma para outra, elas são muito ligadas, as duas. A diferença é que o zero Kelvin é o zero absoluto, não tem negativo em Kelvin. E o nosso é baseado na água, né? O 0 grau nosso é a água congelando. O 0 Kelvin é tudo congelando, não existe o 0 Kelvin. É um estado que as moléculas elas param de se mexer totalmente, tudo, tá? E aí é uma questão filosófica, né? Por que não dá para chegar no 0 Kelvin? Não sei se quando for estudar física, se gostarem, tudo bem, mas é menos 300 e alguma coisa graus Celsius, 0 Kelvin, né? Na verdade, é isso, mas isso. Então, menos 270. Eu não decoro nada, gente. Eu não gosto de decorar, tá? O negócio é a gente saber os conceitos. Se a gente sabe que o nitrogênio líquido ele é muito gelado e que a gente tem na atmosfera nitrogênio líquido pra caramba, à vontade, então por que a gente não consegue fazer as coisas com nitrogênio líquido? Aí tem um experimento que ele é bem simples, tá? Vou mostrar isso para vocês. Vamos por aqui no então. Então ele pôs o nitrogênio líquido ali e jogou um repolho, uma selga. Ah, não parece que é uma selga, mas ele fala cabbage. Então note que ele já está fazendo uma coisa não muito científica. It seems to be already. Ele quer mostrar
que acontece com a estrutura quando você congela nessa temperatura. Let's get it, and you know what to do. Wow, not all garbage is frozen, but for salad, that's enough, I guess. Então aqui eu vou pular um pouquinho para a gente ver ó, o que acontece quando a gente põe a mão, por exemplo, pedaço de carne. Então se você pôr a mão no nitrogênio líquido e esquecer lá dentro, e é muito rápido, né? All that boiling Então ele fala em inglês, that's boiling. after a liquid nitrogen stop bubbling, I can say It's bubbling. it's completely frozen. Oh man, it's like a stone, just a beautiful stone. Just look at this. O que eu gosto de ver nesse vídeo é como a natureza deu mecanismos complexos, né? Como um músculo, ele tem muitas estruturas, né? Imagina estudar medicina, quanto de anatomia você não tem para entender esse pedacinho de músculo. Então fica bem claro que você iria perder a mão colocando a mão dentro, né? Existe aquele Felipe Bronze, que era do Fantástico, que ele faz algumas comidas usando. Você precisa tomar muito cuidado, porque... Teve um dia, tio, que eu estava assistindo Fábrica de Casamento, a Beca colocou o bolo no nitrogênio líquido, porque o casal tem um bolo gelado. Sim. Sorvete, mas daria para fazer a estrutura do bolo com o sorvete. Aí eles colocavam um pedaço do bolo no nitrogênio líquido, deixaram uns segundos e o bolo ficava gelado. Quem faz isso, né? O cozinheiro que faz isso, ele sabe que o nitrogênio ele está na atmosfera. Quando ele está em gás, ele não vai fazer mal para a gente. Só que ele tem que tomar vários cuidados para não ter nitrogênio líquido, ele ter evaporado todo. Eu vou mostrar até nessa própria aula a conclusão aqui, porque que não é tanto cuidado assim. Porque, por exemplo, o rapaz põe a mão ali naquela folhinha da selga, mas que ele não pode nunca enfiar a mão inteira, porque senão acontece igualzinho aconteceu com aquele pedaço de carne. E, ao contrário do que mostra em desenhos, tal, que a gente adora, né? Que o vilão dá um raio de congelar, ele fica congelado, depois descongela, vai voltando, o músculo não tem volta. Você perde, ele quebra toda a fibra, né? Tá? O professor pensou, a gente colocava um nitrogênio, a gente pega um martelo lá e relação. Nem pense isso. Exatamente a ideia é, o cientista ele jamais vai fazer isso, ele vai pôr luva, ele vai pôr óculos, ele vai pôr máscara de proteção, tá? A ideia não é essa, não é experimentar consigo mesmo, é sempre com segurança. Então a gente vai fazer isso ó, protegendo as mãos, usando pinças, usando material de laboratório, tá? Então, assim, dá para produzir o nitrogênio líquido e guardar as vacinas. Bom, a gente sabe que tem bastante nitrogênio na atmosfera, tá? E beleza, me parece uma boa ideia, né? Tá? Aí, a primeira pergunta que vem é assim, existe freezer de nitrogênio líquido? Sim, não, por que não? Né? Quais são as áreas que estão envolvidas quando você vai produzir um freezer ou até produzir próprio nitrogênio líquido? O processo é o mesmo, quem cuida é a mesma área, tá? Porque, assim, fatos científicos, o que o físico estuda é aquilo que a gente discutiu. Como é o físico-químico? Como que a molécula de nitrogênio líquido se comporta, né? O que é o nitrogênio? Como o nitrogênio se liga com o nitrogênio e o N2? E aí, qual é o ponto de fusão, qual é o ponto de ebulição, qual é o calor de latência que tem, tal. Essa é a parte física-química. Mas quem vai produzir isso aqui normalmente são engenheiros, tá? Como funciona isso?
para você ter nitrogênio líquido, tem que ter um cara que saiba colocar o nitrogênio sob uma grande pressão. O nitrogênio, a partir do momento que você tira ele do cilindro, ele começa a fritar e evaporar, porque a nossa temperatura é muito mais alta do que o nitrogênio líquido em si, tá? Então, para guardar ele, você precisa de um cilindro. Para produzir ele, você precisa de motor de compressão, tá? Aquele motor de geladeira que vocês têm, é um motor de compressão pequeno, vamos dizer assim. Ele é um pouco mais fraquinho, porque você não precisa deixar a menos 200 graus Celsius, né? Tá? Aqui eu pus um motorzinho de compressor pequeno, de geladeira. Se você está lá numa indústria química e tem que produzir nitrogênio líquido, você vai ter que ter um cara gigante. Você vai ter que ter um cara que extrai da atmosfera, você vai ter que ter um processo que tira os pouco de oxigênio que tem e os outros gases dali, tá? Então, o engenheiro químico que vai te ajudar a fazer isso, tem um engenheiro elétrico que vai ver a parte de motor que puxa energia, tem um engenheiro mecânico que vai te ensinar a fazer esse motor. Então, é assim que funciona a relação que a gente tem entre ciência e tecnologia. A parte que a gente sabe, a gente pode estudar cada vez mais a dinâmica da molécula, do nitrogênio líquido e tal. A gente está estudando a parte científica. A parte onde você constrói coisas, você está usando a tecnologia para fazer patentes, para fazer blueprints, que eles chamam, que é aquela planta azul, né? Que mostra como construir um motor mais barato, um motor melhor, um motor mais eficiente em energia, tá? Então, acho que agora deu para ficar bem claro como a gente usa essas coisas na vida, tá? E o nitrogênio líquido, ele não pode ser usado, tá? Um dos motivos é esse que a gente já falou. Ele mantém gelado, sim, só que ele frita as coisas, né? Só que ele frita para o gelado, né? E a partir do momento que você põe a vacina ali, o contato com aquela coisa, a coisa vai perder, ficar gelada, vai perder temperatura e as moléculas vão vibrar menos. O nitrogênio líquido, que estava vibrando bem pouquinho, porque ele é bem gelado, encosta no negócio, sai vibrando igual louco e evapora. Ou seja, existe uma troca de calor, tá? E aí não adianta nada, você faz um montão de nitrogênio líquido, mantém a vacina gelada por 1 minuto. Então tem alto custo, maior ainda do que manter um freezer enorme, tá? Para gerar um pouquinho de nitrogênio líquido e ele evapora tudo, tá? Então é um processo que ele é limpo no seguinte sentido, que polui a atmosfera com nitrogênio, ótimo, a atmosfera já é feita disso, só que para gerar o nitrogênio líquido, você usa muita energia elétrica, isso é muito poluente, tem muito custo, então o nitrogênio líquido não serve para transportar, por exemplo, 200 milhões de doses para vacina, para vacinar um país como o Brasil, tá? Ou qualquer outro país enorme, 300 milhões dos Estados Unidos e tal. Então, isso conclui aí o exemplo que faltava na aula passada de ciência, tecnologia e as aplicações, tá? Hoje a gente vai para uma outra parte desse mesmo assunto. A gente vai falar um pouco sobre a ligação do homem à natureza e a tecnologia nisso tudo, tá? Eu gosto sempre de mostrar esse gráfico aqui, eu vou mostrar esse gráfico para vocês, porque esse é um gráfico para a gente pensar muito na nossa vida, tá? Esse é um gráfico assim, ó. Quando a gente estava aqui, 10 mil anos before Christ, BC, a gente tinha ali uma população que está quase no zero do nosso gráfico. A gente vai vindo. Se você fizer essa projeção lá para trás, 100 mil anos antes de Cristo, tá? Esse gráfico ainda vai estar nessa reta. Quando a gente chega nessa partezinha final, você pode notar aqui, a gente chega a 1 bilhão nos últimos 100 anos, 2 bilhões, 100 não, desculpa. Nos últimos 500 anos aqui, ó, a gente tem uma explosão que a gente, de repente, tem 7 bilhões de habitantes no mundo. Tá? Esse é o mundo que vocês vão encontrar no futuro de vocês, né? Mercado de trabalho, certo? E às vezes a gente não tem noção do que é isso.
tá? A gente não entende direito o que aconteceu. Às vezes a gente tem algumas aulas sobre agricultura e como a agricultura influenciou, e aí que entra a parte que é ligada à tecnologia, que eu vou explicar para vocês, tá? Então dá para perceber claramente que a gente tem muito ser humano vivo hoje. Só que a gente tem um planeta só. Tá? E a gente tem que fazer todos esses seres humanos que estão ali dentro viverem nessa nave espacial que está levando a gente pelo universo. E o ser humano está tendo muita dificuldade em conviver consigo mesmo e conviver com o planeta. Por isso que essa aula, para mim, ela é tão chave, tão importante. Um dos motivos que levou a esse crescimento, um dos vários motivos, por exemplo, é que a gente conseguiu, com a tecnologia, destilar o petróleo e, assim, ter combustível para os carros, combustível para os lugares que produzem energia elétrica usando combustível, né? Existem geradores em alguns lugares do mundo. E isso possibilitou todo esse crescimento aqui. Só que há muita especulação sobre quando o petróleo vai acabar, tá? Isso é muito difícil de medir, até porque novos poços são descobertos, né? Não foi no Brasil, tal do pré-sal e tal. Só que uma coisa com certeza vai acabar, que é a quantidade máxima de gás carbônico que a gente consegue jogar na atmosfera. E a gente não pensa muito nas consequências dos nossos atos, né? A gente vai discutir por que a gente é bem inconsequente também nessa aula de hoje. Por isso que eu falei que a aula também teria um pouco de filosofia e tal, né? Então não é aula de geografia, não precisa decorar quando foi que teve a explosão, tá? É aula de entender esse crescimento, entender o momento tecnológico que a gente vive, tá? Até porque se não fosse uma população gigante assim, a gente não teria desenvolvimento de computadores e tal. Se você pensar, os primeiros homos neandertais, homos erectus que surgiram há mais ou menos 70 milhões de anos, já faz muito tempo. A gente assiste X-Men e pensa que as mutações são coisas que acontecem da noite para o dia, né? A pessoa, de repente, lá, virou um mutante. E as mutações, na verdade, elas levam milhões e milhões de anos para acontecer. Certo? E essa figura aqui é uma figura que ficou muito famosa na ciência, né? Tem vários tipos de representação dela. Era uma figura que eu gostava muito. E eu aprendi que ela está toda errada. Toda não, mas vamos dizer que a ideia dela de que o homem foi evoluindo assim, não aconteceu. O Homo sapiens conviveu com o Homo erectus, conviveu com o Homo neandertal, tá? E existe muita discussão, porque foi há muito tempo atrás que essas espécies sumiram, de como que foi que eles foram extintos. Se foi briga entre as tribos, se foi disputa por espaço. Mas não existe mais discussão sobre a grande diferença da nossa espécie para todas as outras espécies do planeta. Teve um momento que, quando nasceu o Homo sapiens, que existiu uma mutação, que a gente teve um negócio chamado revolução cognitiva. Tá? Existe animal que consegue fazer conta, existe animal que consegue entender vários conceitos que a gente passa para eles de linguagem. Por exemplo, os macacos comunicam para o outro assim, sai do chão, o leão está vindo. Tá? Aí os macacos todos correm para cima da árvore. Existe o conceito da mentira entre os macacos. Por exemplo, eu quero roubar a sua banana. O leão está vindo, todo mundo corre, eu corro, pega a banana. Tá? Então, quer dizer, os animais são muito mais perto do que a gente pensa, tem muito para estudar com os animais ainda, tá? Vocês podem perguntar para a Aline essas coisas, que ela manja muito ciência, recomendo, vocês aproveitarem a aula dela ao máximo. Mas o ponto é que o homem ele tem uma diferença. Seja ele uma pessoa religiosa ou não, a gente consegue atribuir significado a coisas imaginárias. Tá? Vou dar um exemplo bobo. Um professor encara a sala como se fosse uma entidade. A gente não encara a sala como se fosse uma pessoa mais outra pessoa. A gente gosta de pensar assim, o 6º ano é uma sala boa, porque eles participam bastante. Tá? Que mais que existe nesse negócio de entidade? A própria religião, lógico, né? Todo mundo acredita no mesmo Deus, mas são várias outras coisas. Por exemplo, vamos construir uma barragem em nome da nossa sociedade.
Não existe negócio de sociedade para o macaco, ele só vai vivendo, tá? Então, a nossa espécie tem essa diferença absurda das outras, que eles chamam de revolução cognitiva. Se você gosta de sociologia, biologia, antropologia, pode estudar mais sobre isso, não é o foco da nossa aula, tá? E aí, a partir dessa revolução, a gente começou a usar a tecnologia e o convívio para domesticar as coisas do nosso universo, tá? Domesticar, no dicionário, é a mesma coisa que docilizar, amansar, tá? A gente sabe muito, o exemplo mais claro que a gente tem de doméstico, né? Quando a gente é criança, a gente aprende que um animal doméstico, ou alguém que quer perguntar alguma coisa, pode falar. Será que clicou sem querer? Levantaram a mão lá. Bom, eu vou tocando, aí se for coisa, escreve aí, eu abro o microfone, em qualquer momento pode me interromper, tá? Então, o exemplo mais claro de doméstico que a gente tem é o cachorro, né? A gente aprende quando é criança, assim, o lobo é selvagem. O cachorro foi convivendo com o homem, foi seguindo as tribos, foi tendo aquela troca, a gente foi deixando os restos da casa para ele, e a gente não deixava os descendentes dos lobos que eram bravos ficar com a gente, mas a gente deixava os dóceis, e assim a gente foi filtrando os que eram domésticos, tá? Só que, na verdade, a gente fez uma domesticação de várias outras espécies. Mas como assim, professor? Outras espécies são outro bichinho, o gato. Sim, o gato também. Mas, por exemplo, a gente domesticou diversos tipos de vegetais, tá? Até que a gente chegou hoje, por exemplo, um negócio chamado Embrapa, que estuda como dar o máximo do milho fazendo uma filtragem genética, fazendo uma dieta diferenciada para o milho, né? Colocando adubo e tal. Não sei se sabiam esse tipo de coisa que a Embrapa faz. São Carlos tem uma Embrapa de referência. São os maiores cientistas do Brasil. Tem na USP, tem na Federal, mas temos na Embrapa também. Tá? Então, aqui são representações, tá? Não é foto, né? Porque a gente se baseia em quadros, que tem pinturas da época das frutas, não tem como, não existia foto naquela época, que ainda existia uma banana selvagem, né? Só que note que essa banana aqui era muito mais difícil de comer do que, né, a de hoje em dia. Ou a própria melancia, ela era toda fibrosa e branca, e a gente foi filtrando e fazendo uma domesticação. Agora que vem a parte interessante, ó. Existe um cara que você vê um livro, que a gente vai falar no próximo slide, que ele fala assim: doméstico é um negócio que tem a ver com ser da sua casa, tá? E ele fala assim: vamos mudar a perspectiva de quem domesticou o quê. Então, uma das coisas que ele vai aprender a fazer nesse curso é pensar, né? Think outside the box. Né? Se você traduzir isso, né? Pensando fora da caixa. Essa figurinha trocadilho aí, tá? Então, na verdade, ele pensou assim: a gente aprende que quando a gente começou a plantar as coisas, ficou tudo mais fácil para o ser humano, tá? Pô, agora tem plantação, não precisa mais ficar correndo atrás do bicho com uma lança na mão. Ele falou assim: a minha perspectiva, né, esse Yuval Noah Harari, é que a revolução agrícola foi uma armadilha para o homem. Quem domesticou a gente foi o trigo. O trigo está lá no campo. O homem está preso dentro da casa. Antes de ter o trigo, o homem vivia andando. A gente era caçador e coletor. Tá? A partir do momento que o homem descobriu o trigo ele saiu, ele era só plantado ali entre o rio, era na Mesopotâmia, né? Ali entre o rio Tigre e Eufrates, ali, uma parte do Egito, tá? Uma parte que tem um pouco mais de água ali naquela parte da ligação entre a África e o Oriente Médio, uma parte bem seca, mas tem uma parte que tem um pouco mais de água. Tinha trigo ali. A partir do momento que o trigo selvagem
a gente foi plantando trigo, a gente se tornou dependente do trigo. O trigo aprisionou a gente, ele está lá sendo plantado e a gente ficou preso dentro da casa. Tá? Essa perspectiva diferente, ela explica várias coisas que estavam em aberto na ciência, é uma perspectiva super nova, o livro que eu estou lendo, tá? E assim, a gente aprendeu que, para poder plantar, existem várias ferramentas, tá? Que foram criadas tecnológicas. O arado, por exemplo, tal. E a nossa própria sociedade foi criada em cima da sociedade agrícola. Até hoje a gente depende, porque a gente precisa comer, das coisas que são plantadas no campo, tá? Só que isso gerou uma bola de neve. Qual que é essa bola de neve? Quando a gente começou a plantar trigo, a gente começou a trabalhar muito mais do que antes. Mas como assim? Coletar era mais fácil, E a gente trabalhava cada vez mais na lavoura para poder ter cada vez mais comida. Só que isso foi gerando cada vez mais população. E aí a gente foi tendo que cada vez trabalhar mais e cada vez gerar mais população. Então a gente ficou preso a esse sistema. Tá? Até hoje a gente vive preso nesse sistema. A gente trabalha pra caramba no escritório, porque a gente pensa, pô, tem que ter dinheiro para o futuro, nossos filhos, só que a população continua aumentando, né? Então é lógico que a agricultura não é uma coisa só, que horrível, tá? Porque foi acontecer isso comigo. Queria estar lá ainda com a minha lança e catando comida no chão e andando com a minha tribo, tá? Não, é lógico, é a formação da cidade, formação da nossa cultura, formação da arte, é o que a gente é. Não tem como criticar isso, tá? Teve toda a tecnologia do arado, que a gente aprendeu, a própria Embrapa, que eu já citei, tá? Só que, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a gente quer entender por que o homem se sente com um vazio emocional tão grande. Por quê? A gente tem uma desconexão muito grande com a natureza. A gente é criado dentro de casa. A gente tem essa ideia, principalmente agora com o negócio da doença, de que o mundo é um lugar sujo, né? E não tem nem ideia, por exemplo, de que a gente tem quase tanta bactéria no nosso corpo quanto a gente tem célula. Tá? Se a gente tira todas as bactérias do corpo, a gente morre na hora. A gente depende dessa interação com o mundo. Uma coisa que eu aprendi na faculdade, por exemplo, é que se você pega um sol e joga radiação nele, deixa ele estéril totalmente, e tenta plantar alguma coisa, nada nasce, porque tudo depende das bactérias que estão no solo. Para fazer o que? O ciclo do próprio nitrogênio que a gente discutiu. O nitrogênio está na atmosfera, ele entra nas coisas através das bactérias que estão no solo. Você fica se sentindo que você não pertence a lugar nenhum, porque você está desconexo da natureza. Isso não é à toa, tá? Porque se faz aí alguns mil anos, aí, tem 10 mil anos que a gente está vivendo na sociedade agrícola, a gente passou 100 mil anos vivendo como coletor. Tá? Então, plantar, não tá, a gente não existiu uma seleção, nenhuma mutação que a gente buscar colocando semente na terra. Tá? A gente começou a plantar, trabalhar no arado, só que o nosso corpo estava adaptado para quê? Andar, caçar e coletar. Tá? Então, existem alguns problemas de saúde que são considerados generalizados, porque ninguém hoje mais vive de caça e coleta, certo? Mas são gerados pela nossa sociedade. A gente tem os genes desses caras aqui, só que vive num ambiente que a gente criou que não é o que a gente nasceu. Ao contrário dos bichos que nascem na natureza, né? Tá? O passarinho nasce, ele tem que aprender a voar, aprender a caçar minhoca, vai, tem minhoca na natureza, ele come. O leão nasce, vai aprendendo com a mãe, ela vai brincando com ele de caçar, ele aprende a caçar, tem a caça, ele caça. Tá? A gente não, a gente cai num ambiente que não é o que a gente nasceu preparado. Então isso causa aí problemas de ansiedade, de postura, tá? E fora isso que eu expliquei, que a seleção está sempre correndo atrás do próprio rabo. A gente fica dependente da agricultura,
tá? Dependendo sempre de produzir mais, a sociedade sempre cresce mais, a gente tem que trabalhar mais. E aí, dá-se mais gente, a gente trabalha mais. E, pô, o caçador-coletor, ele trabalhava muito pouco. Nos lugares, a sociedade era pequena, nos lugares que ele passava tinha relativamente muita comida para aquela população, a população não crescia, tá? E era bem diferente. Então, um dos motivos que a gente está discutindo isso é porque a gente desconta toda essa ansiedade ancestral na rede social. E a gente se torna viciado em rede social, tá? E pior que isso, a gente fica viciado em ficar ali girando o dedinho e não fazer nada que acrescente para o planeta, que acrescente para a sociedade. Tá? Então vocês agora entendem os motivos que tem isso, tá? E é por isso que a gente discute tudo isso, para vocês criarem consciência de evoluir e melhorar essa situação. Mas, professor, então tudo tem solução? A gente caiu nessa armadilha da rede social e tal. A gente vai discutir sobre outros problemas que tem rede social, tá? Mas, isso mais lá para frente. Para agora, uma coisa que vocês têm que entender, que acalma e que traz muita paz de espírito, é amar a natureza e cuidar do planeta. Porque isso te liga à sua própria origem. Tá? Então, essa aqui é uma postura que você tem que ter. Por que você tem que ter? Exatamente porque quem entende ciência, gosta de ciência, ele entende que ou a gente cuida do planeta, ou a gente detona ele e vai todo mundo para o beleléu. Tá? Então, o cientista ele já entendeu isso e a gente tem que dar um jeito de fazer isso chegar na sociedade. Então, a aula de hoje é tipo para dar esse panorama de que vocês têm que usar a rede social, sim, mas para postar coisas da natureza, para ajudar as outras pessoas a gostarem da natureza, tá? E aí aquele lance que eu coloquei aqui, o Mandaloriano falando, esse é o caminho, não tem outro caminho. Pode falar? Exatamente, entendeu? Porque a gente tem essa ansiedade que foi criada pelo fato de que a gente nasceu para cair e sair andando, coletando e caçando. E a gente fica lá, preso, numa tela. Isso vai dando uma ânsia. Vocês não sentem isso? Eu sinto muito, assim. Tem dia que eu queria acordar e sair andando, assim. A vontade de sair andando, sair pirando, assim. E é lógico que a gente sabe que tem a sociedade, tem os perigos e tal, né? Não dá para fazer isso, tá? A gente vai propor uma outra solução para isso também. Às vezes, quando eu estou no carro, viajando, indo para um lugar do celular, eu me sinto enjoada. Dentro do carro? Isso é por causa do labirinto. Ele tem uma estrutura celular, tem um depósito assim na célula, aquilo ali fica tremendo. Algumas pessoas é mais firme, de outras aí você perde o senso de equilíbrio. Mas viajar é uma das coisas que supre. Eu nem coloquei no meu slide. Tudo bem que durante o trajeto você fica mal, porque você está viajando muito rápido e tal, né? Mas quando você chega num lugar que você vai viajar, na praia, sei lá, você vai para Minas Gerais, aí conhecer os morros que tem lá e tal, dá uma sensação de proximidade com a natureza. É uma das soluções, tá? Então, a primeira tarefa que eu vou passar para vocês é uma tarefa opcional. Eu estava pensando em abrir isso no Google Classroom. Primeira, segunda semana, eu ainda não vou abrir uma tarefa para entregar no Google Classroom, tá? Mas eu gostaria muito que vocês fizessem, até para vocês treinarem como vai ser o nosso curso. Quem fizer essa tarefa já vai estar pronto para a próxima tarefa, que é de entregar, tá? Você vai estar praticando como entregar as nossas tarefas, certo? Qual que é a tarefa? A tarefa é o seguinte: achar em São Carlos um lugar que tem uma cara bem natureza. Tá? Pode ser bem dentro da cidade, pode ser um pouco mais afastado na área rural, certo? É um meio desafiador isso. Por quê? Porque a área rural não tem aquela parte do Street View, de você colocar o bonequinho andando, porque não tem ruas. Só algumas partes que tem, tá?
Mas você pode usar para isso o Google Earth. Ou até o próprio Google Maps, quando você clica nele, tem a partezinha que é a parte de satélite. Vamos ver se eu consigo aqui. Certo? O Maps, o padrão dele, ele abre com ruas, né? Só que você pode vir aqui na parte de satélite. E aí a parte de satélite dá para ver onde tem árvores, onde tem rios. Você vai intercalando, né? Tá? Às vezes até você vai lembrando. Eu mesmo moro muito próximo do rio aqui, nesse bairro aqui. Então eu já sei que tem um rio aqui tem outro rio, né? Dá para ir seguindo os rios, tá? Não, então, essa primeira tarefa, essa pergunta dela é muito boa, vou repetir para o pessoal de casa. Tem que mandar, tem que entregar, vai valer nota? Não, é a primeira tarefa. Não vou abrir o Classroom para isso, tá? Mas eu recomendo que façam mesmo assim, para vocês começarem a praticar, abrir uma ferramenta de tecnologia, mexer nela e me mandar dúvidas. Aonde? Mande dúvidas no Classroom. Professor, fui mexer no Maps e não consegui. Professor, o que é o Street View? Street View, já fiz essa pergunta, eu já mesmo fiz. É isso aqui, ó. Quando você pega aqui e joga o bonequinho. Ele dá para você achar um lugar aqui. Aí, que legal. Ela já mora perto de árvore. Quer falar alguma coisa? Como eu disse, tem lugares que o Street View não chega. Ela falou ali, na casa dela não chega. Às vezes você mora num lugar, porque esse aqui foi um carrinho que foi passando com câmera em cima, tá? Não tem problema nenhum. Você usa aqui, ó. Tem um lugar que eu quero, professor, que eu sei que tem um monte de natureza. Só que aí também não dá. Pode falar. Às vezes eu quando a bicicleta, E peraí, fala de novo, porque o microfone tá picando um pouco. Vou chegar mais perto da caixa. Às vezes eu ando de bicicleta, pra fazer algumas exercícios, e às vezes eu acho lugares assim. Escreve para mim, porque picou, depois a bicicleta começou a cortar. Tá, eu vou escrever aqui. Agora sim. Agora voltou? Estão ouvindo aí, gente, em casa? Todo mundo ouvindo? Sim. Sim. Não, é isso aqui, é isso aqui. Bom, então tá dada essa tarefinha, tá? Façam, achem um lugar. Se quiserem compartilhar, mandem lá no Classroom como comentário. Vocês aprendem já a colocar comentário lá na atividade, e aí aparece para todo mundo. Essa primeira, por isso também que eu não quis abrir como atividade individual, para não mandar só para mim. Se vocês acharem algum lugar bonito, alguma coisa, já fica para o colega também acessar, tá? Você consegue marcar, fuça a ferramenta, o lugar, você consegue pôr um pininho amarelo, e quando você manda o link para a pessoa, dá para mandar o link, a pessoa abre e cai Professor, Oi. eu coloquei o link do Marcos aqui, tá? No chat. O chat aqui, ele já deu uma travadinha, tá? Por isso, quando eu sair, mas depois eu pego o log. Mas tá ótimo. A pessoa já fez a... Professor, Mas tranquilo, isso nem era para fazer agora, tá? Como eu disse, é para você treinar, fazer na sua casa, tá? Outra coisa aqui, fica como
sugestão, tá, de você fazer é o seguinte. Esse negócio do vírus, ele depende muito da aglomeração. Se por acaso os seus pais também gostam de, às vezes, passear pela natureza em lugares mais isolados, que não tem pessoas, o risco também é pequeno, tá? Uma das coisas que ele percebe que tem acontecido é que o pessoal fica muito dentro de casa e aí dá meio que um tilt, certo? Se os seus pais tiverem possibilidade, vocês podem sugerir. Só que aí começa aquela parte, por isso que eu pus em vermelho aqui, da parte da conversa. Porque eu expliquei para vocês que o mundo adulto cobra muito do ser humano. A gente tem esse negócio da sociedade. Então não adianta nada, se você sabe que seu pai está trabalhando igual louco, querer falar para ele, vamos dar um rolê longe daqui e voltar hoje mesmo. Fica impraticável, né? Tá? Para você falar com as pessoas que moram com você e para você resolver esse problema. Então você tem que ter diálogo. Comunicação também é uma coisa que a gente tem que aprender a ter. Entendeu? Você tem que virar e falar assim, eu gostaria de, devagar, me conectar um pouco mais com a natureza. Onde a gente poderia ir com muita segurança, mas com muita segurança. Tá? Por favor, não ir. A natureza para mim é a praia de Copacabana cheia. Não, né? Não. Tá? Diga. Oi, tio, eu moro do lado de fazenda. Aí, que legal. Lá tem muita área arborizada. Aí, que legal. Você é E privilegiado, lá tem então. árvores frutíferas. E a gente, eu e minha mãe sempre vai caminhar lá perto. Ó, vou repetir para os colegas de casa, que acho que provavelmente não estão ouvindo ela. Ela está falando que ela mora numa área que tem bastante árvore frutífera, bastante árvore, bastante natureza. Então, ela e a mãe vão caminhar ali. Mais ou menos essa linha que eu dizer aqui. Não vire para você e fale assim, a amiguinha minha consegue ir, eu quero ir também. Conversa com ele. Conversa. Porque tem que entender qual é, tipo, a situação dos seus pais, tá? Ele tem que ter diálogo com você. Você tem que explicar, falar, não, mas você está trabalhando muito, você também precisa se reconectar. A gente tem sábado para se reconectar, tá? Então tenha diálogo, sem apelar com os pais, aprenda a explicar o que você aprendeu, a importância, tá? Você que já contribuiu com essa ideia, pode mandar para a gente no comentário da aula. Eu acho que é melhor todo mundo mandar no comentário daquele link da live, que eu mando depois que acaba a aula, tá? Porque eu me centralizo ali e todo mundo pode procurar ali. Mas se tiver no Google, você pode mandar para a gente ver essa área. Pelo menos digitalmente a gente consegue ver. Tudo bem? Deu para entender essa parte, gente? É uma sugestão de diálogo. Depende da realidade de cada um, tá? Tenha diálogo, tenha comunicação. Quem tem essas possibilidades, por exemplo, tem uma realidade diferente. Para repetir para o pessoal da casa aqui, ela disse que é na família dela, tem um tipo, tem um sítio. Aqui, um escreveu no chat, tá? Para vocês saberem. Meu avô tem 3 sítios. Porra, aí tá bom demais, né? Esse é fazendeiro. Mas, enfim, o ponto é, cada um tem uma realidade na sua família. Você tem que tentar, dentro do possível, né, se reconectar, tá? Outra coisa que você pode fazer eu uso a rede social para postar um monte de bobagem que eu curto. Ótimo, também é gostoso, também é legal, mas comece a usar também para postar sobre a natureza. Assim você ajuda a conscientizar o mundo, ajuda a um momento que você ia estar só ansioso usando a rede social de uma forma meio passiva, tá? Você pode estar usando uma forma transformadora, né? Você está lá postando uma coisa sobre a natureza, alguém gosta. E é engraçado como eu notei esse padrão na rede social. Como todo mundo tem essa ligação perdida com a natureza, os posts de natureza eles sempre funcionam muito bem. E esse aqui é um desafio para a gente fechar a aula de hoje. São Carlos é uma cidade que tem uma cachoeira, que a água é poluída, tá? Não sejam... Quem achar ela, por favor, não ir lá correndo, nadar nela, tá? Não compensa.
Até porque também o trajeto para ela, acho que passa por propriedades privadas. Ela está toda cercada, essa cachoeira. Coitada dela, na minha visão, tá? Por que ela é poluída? Porque a nascente dela, já vou dando dica, que não era para dar, mas foi muito boa pergunta. A nascente dela passa por cana-de-açúcar, alguns condomínios de casa, e aí o que acaba acontecendo é que a água entra, passa o veneno na lavoura de cana, e aí aquela cachoeira tem veneno de cana nela, porque se concentra na água. Tá? Então, a tarefa desafio, que é meio uma charada, a parte da charada é vocês entenderem qual é esse grande símbolo do capitalismo, tá? Que é um contraste, né, a essa cachoeira, certo? Eu não vou falar qual é, vocês têm que tentar descobrir. Na aula que vem eu conto, tá? Mas se alguém achar, pode ir lá escrever no Classroom ou contar no começo da aula que vem, tá? Onde fica essa é uma foto da cachoeira, certo? É uma cachoeira assim, ó. Já vou dar essa dica também. Se eu sair andando agora daqui, eu chego nela em 30 minutos, porque eu tô bem gordinho e eu gosto de andar bem devagar. Então a cachoeira aqui está dentro da cidade. Ela não tem o Street View, né? Não passa a rua lá, tá? Então, se alguém souber usar o Google para fazer essa busca e tal, fica como desafio descobrir qual que é esse símbolo do capitalismo e onde que é que tem uma cachoeira muito próxima. Uma cachoeira muito próxima, muito próxima. Ainda mais se você for de ônibus, você desce do ônibus ali, é uma descidinha assim, desse símbolo do capitalismo. Tudo bem essa tarefa de desafio? Deu para entender? Pode começar procurando, por exemplo, quais são as cachoeiras mais próximas do centro. Tá? Mas não é fácil achar, porque ela não está. O pessoal não respeita tanta natureza. Né? Você consegue achar tipo, qualquer comércio no Google, mas achar uma cachoeira. Então fica para a aula que vem o quê? A gente vai mexer um pouco no Google Agenda. Juntos. Porque eu já pedi para todo mundo já dar uma fuçada. Fica de novo essa dica, tá? De mexer no Google Agenda. Deixar um pouco do Google Classroom juntos e a gente vai discutir comunicação da aula que vem. É uma capivara. Quem que não gosta de capivara, né? Por isso que eu pus a figura dela. Capivara é amiga de todos os animais. Até a onça não come por capivara, de tão bonitinha que ela é. Gente, na vida tem. Já passou uma capivara assim na frente do meu carro, quando eu tava mostrando pra você. Aí que legal. Só tem que tomar cuidado com o carrapato que tem nela, né? Porque tem aquele carrapato estrela, ele pode causar uma febrezinha diferente. Não dá para ir lá fazer carinho na capivara. Ela também é meio arredia, né? E ela é meio fedidinha. Gente, alguma dúvida? Alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem, pessoal de casa? Tudo jóia? Sim. Professor, Pode falar. Qual era a tarefa opcional que o senhor falou? Ó, as tarefas são uma opcional, que é você achar um lugar natural no Google Earth, ou no Street View, ou no Google Maps. A tarefa sugestão é você ir se reconectando com a natureza. E a tarefa desafio é achar a cachoeira urbana de São Carlos. Tá Ok, bom? tá bom. Mais alguma dúvida? Não. Ah, professor, Pode a falar. secretaria, quando eu vou acessar o material digital de geografia, não aparece. No site, está do acesso negado para baixar os objetos digitais. Eu não sei se negado para acessar o quê? A secretaria disse que você explicaria como acessar o site, porque quando eu estou acessando o material digital, está dando acesso negado. Ah, tudo bem. Entre em contato com o pessoal pelo Zap para a gente pedir um suporte. Você tem que mandar o login e tal. Tudo bem? Entendeu como faz isso? Você está falando desse sistema aqui, não? Cadê? Esse aqui, ó. Certo?
Esse aqui, claro, é a visão da Bianca, porque ela deixou tá logado aqui. Professor, falando do site digital, tô tendo um problema que não consigo acessar. Ah, Tá falando que a senha está incorreta, só que eu coloquei a senha certa. então, esses problemas de login a gente não resolve no meio da aula. A gente resolve mandando para a secretaria, eles me mandam. Tudo bem? Deu para entender? Licença, Ricardo, Alana e todo mundo, se vocês tiverem problema de acesso, pode mandar um recadinho pra gente no WhatsApp da escola, tá bom? A gente auxilia vocês, sem problemas, tá bom? Beijo, boa aula.